A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical da editora Betel neste quarto trimestre de 2020. Estamos estudando o tema, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Graças damos ao Senhor nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui conectados para aprendermos a palavra do Senhor e tirarmos lições preciosas para as nossas vidas. Mas antes de começarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Pai querido, Pai amado, neste momento nós estamos aqui para agradecer a Ti por mais esse dia de vida, por mais esta oportunidade de estarmos aprendendo a Tua palavra. Nos ajude nesta hora, Pai. Nos ensina através da iluminação, a direção do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a examinarmos a nós mesmos, a percebermos que tipo de ressentimento, de mágoa que ainda existe em nosso coração e nos liberta de todo sentimento ruim para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço pela sua companhia, pela sua participação neste canal, pedindo aqui que você deixe o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e nos ajude a divulgar este trabalho, compartilhando este vídeo em suas redes sociais e também com outros irmãos. Colabore com seus comentários sobre esta lição e não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você receba de primeira mão as nossas postagens. Hoje estaremos comentando a 11ª lição desta revista, que traz como título Alcançando a Cura dos Ressentimentos. Os hinos da nossa harpa cristã sugeridos para esta lição são os de número 25, 372 e 390 e podem ser encontrados aqui no nosso canal e também em nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O textuário de hoje encontra-se em Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo 12, e assim diz a palavra do Senhor. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A verdade aplicada de hoje nos diz que, pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir que seja dominado por mágoa, ira e ódio. Os textos de referência encontram-se em Hebreus, capítulo de número 12, os versículos de número 13 ao 17. E assim diz a palavra de Deus. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Antes, seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O primeiro objetivo desta lição é conhecer mais a respeito do ressentimento. As lições estudadas nesta revista nos têm lembrado sobre os cuidados que nós devemos ter sobre o nosso corpo, nossa mente e nossas emoções, de forma a alcançarmos saúde integral e, principalmente, lucidez espiritual diante da palavra de Deus. Hoje falaremos sobre o ressentimento, cuja definição formal da palavra é ação ou efeito de ressentir, em que há mágoa, angústia ou rancor. Angústia ou mágoa ocasionada por uma ofensa, por uma desfeita, por um mal causado por uma outra pessoa. É o rancor. Ressentimento é guardar mágoa de alguém. Em vez de perdoar e superar a dor,
A pessoa que se ressente continua sofrendo com o peso desse sentimento negativo. O ressentimento torna a vida amarga e até pode tirar a alegria de viver, conforme Jó capítulo 5, versículo 2. Principalmente hoje em dia, com a relativização dos valores morais, com a busca incessante por conquistas materiais e a banalização das relações afetivas, sociais e espirituais, a humanidade torna-se cada vez mais egoísta. Como resultado disso, cada indivíduo tende a se fechar na sua bolha emocional, traçando o seu curso nesta vida sem levar em consideração aqueles que o cercam, seja no ambiente social ou até no familiar. Isso torna extremamente fácil que pessoas com ponto de vista divergentes se desentendam e até guardem rancor umas das outras, transformando o que é passível de uma solução em um sentimento constante de mágoa, ódio e até desejo de vingança. O ressentimento, tema que estudaremos nesta lição, nada mais é, de forma resumida, do que o rancor constante, nocivo e destruidor de relações advindo de um episódio qualquer que tenha causado mal-estar ou prejuízo momentâneo, mas que não é superado com o tempo. E para nós cristãos, esse é um sentimento que deve ser completamente eliminado do nosso dicionário espiritual. Tópico 1. Conhecendo o ressentimento. Já vimos que o ressentimento ou mágoa é um sentimento destrutivo, que estraga amizades, provoca ódio e enche o coração de amargura. Uma das primeiras constatações acerca do ressentimento é que ele acontece geralmente quando as pessoas mais próximas de nós, como familiares, colegas de trabalho e até irmãos na fé, nos contradizem ou ofendem com suas ações, palavras, tom de voz, descaso, contrapondo-se aos nossos pontos de vista ou às nossas ações, criando desarmonia e o desentendimento que leva à mágoa e ao rancor. São divergências, pontos de vista, opiniões e pensamentos diferentes que acabam criando atrito conosco, por serem discordantes dos nossos conceitos. Acrescente-se a isso a desconfortável sensação de perder a contenda. E aí temos todos os elementos necessários para a criação de uma situação conflitante. Um exemplo bíblico de ressentimento na igreja encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, entre duas mulheres pertencentes à congregação local. Paulo tomou ciência de que a igreja, que nascera provavelmente na casa de Lídia, conforme Atos 16:15, passava por problemas devido ao mau relacionamento entre essas duas irmãs na fé, Evódia e Síntique. A Bíblia não relata os detalhes do que acontecera entre elas, para ficarem ressentidas uma com a outra, mas deixa claro que ambas eram obreiras esforçadas pela causa do Evangelho. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, volume 2 da CPAD, nos diz que, abre aspas, Paulo não só advertiu a igreja filipense dos erros doutrinários, conforme Filipenses 3, mas também mencionou alguns problemas de relacionamento. Duas mulheres, Evódia e Síntique, tinham sido cooperadoras de Cristo na igreja, talvez diaconisas. O relacionamento interrompido delas não era um problema pequeno. Muitos haviam se tornado crentes através de seus esforços, Filipenses 4:3, mas a sua briga estava causando uma dissensão na igreja. Não sabemos o motivo da discórdia, mas Paulo rogou a elas que resolvessem a situação. Ele esperava que elas achassem uma solução por si mesmas. A unidade da igreja deveria ser o seu maior interesse. Fecha aspas. A atitude de Paulo ao saber daquela contenda foi muito sábia. Ele instituiu alguém daquela igreja como uma espécie de apaziguador, responsabilizando-o como conselheiro daquelas irmãs, a fim de restabelecer a união e, com isso, eximiu-se de dar razão a uma ou a outra, colocando-as em igual situação e permitindo a reconciliação de ambas com o corpo da igreja. Ele sabia o quanto aquelas mulheres precisavam se perdoarem para novamente ter a paz consigo mesmas e com toda a igreja. Ao concluir esse capítulo de sua carta, Paulo afirma: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Subtópico 1.1. O ressentimento é maior inimigo dos relacionamentos. A Bíblia nos revela que a inveja de Jacó o levou a usurpar o direito de primogenitura de seu irmão. E este ato produziu profunda mágoa em Esaú, que depois disso procurou uma forma de matá-lo, conforme Gênesis 27, 34 e 41. A sensação que Esaú experimentou de ser enganado, ser passado para trás, e ainda de saber que seu pai Isaac também tinha sido ludibriado por seu irmão Jacó, despertou um profundo sentimento de raiva e ódio em seu interior. Decidiu, porém, friamente que deveria tirar a vida do seu irmão em ocasião oportuna. Essa é uma das características mais perturbadoras do ressentimento. Não tem prazo de validade. Isto é, fica encravado em nossos corações e mentes por muito tempo e nos impede sequer de cogitar perdoar as pessoas que porventura nos tenham ferido. É uma chaga sempre aberta para a qual só existe um bálsamo curativo, o perdão. Pessoas ressentidas que não têm a capacidade de perdoar acabam anulando suas relações com quem as magoou de forma definitiva. Não têm intenção nem condição de estar no mesmo ambiente que elas e frequentemente nem sequer lhes dirigem a palavra. Pessoas ressentidas dentro da igreja não desfrutam da perfeita união que há no corpo de Cristo. Subtópico 1.2. O ressentimento causa sensação de vazio. Esse sentimento pode gerar uma série de consequências nocivas no emocional, no físico e também no espiritual das pessoas, causando a cegueira em nome da razão que se acha ter. Tristeza, raiva, constante lembrança do fato que gerou esse sentimento, aversão ou mesmo desejo de vingança sobre o agente causador da discórdia e etc. Tudo isso, embalado em um único e destruidor pacote, causa uma sensação de vazio existencial, que pode chegar às raias da depressão. E se esses sintomas persistirem por muito tempo, é claro, o sinal de que a pessoa vai desenvolver uma série de transtornos psicossomáticos. Um dos pressupostos maiores do ministério do Senhor Jesus Cristo é o perdão, como ele mesmo afirmou. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 e 15. É inconcebível para um cristão verdadeiro abrir mão dos conceitos e verdades bíblicas, deixando de perdoar e guardando qualquer tipo de mágoa no seu coração. Subtópico 1.3. Os aspectos do ressentimento. O comentarista destaca dois aspectos aqui: o ressentimento manifesto e o oculto, aquele que na maioria das vezes nem admitimos que temos. Quando somos feridos, seja física ou emocionalmente, entramos em um estado de raiva. A ira prolongada no tempo vai nos envenenando pouco a pouco, nos enche de rancor, de ódio, de sede de vingança, emoções negativas que não servem para absolutamente nada. Não apagam o passado e também não funcionam nem no presente nem no futuro. Podemos perceber que a insistência de estarmos ressentidos com alguém não nos torna aptos a resolver a questão. Pelo contrário, nos aprisiona ao passado e nos impede vivermos o dia de hoje com alegria. É como se nossos pés estivessem presos no chão, sem chance de prosseguirmos na jornada. O ressentimento ou as diversas mágoas que acabamos por desenvolver na vida, de forma até involuntária, nos prendem a um passado indesejável, a pessoas que não queremos, a situações traumáticas, e isso não é nada sadio. Na verdade, é uma forma pouco inteligente de levar a vida, pois não está de conformidade com o que ensina a palavra do Senhor, que nos diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13.
O segundo objetivo desta lição é apresentar o ressentimento como um problema. Tópico 2. O problema do ressentimento. O comentarista apresenta neste subtópico o principal problema do ressentimento, que tende a crescer e se tornar uma raiz de amargura, levando a pessoa a se fechar e ao isolamento. O ressentimento pode tornar a vida de uma pessoa extremamente amarga, sem alegria de viver e até induzir a pecados e más consequências, como se tornar infeliz, focando o tempo todo nas coisas ruins da vida, ingratidão, ódio, atos de vingança, maldade para com as outras pessoas, perda das amizades e o afastamento de Deus. Tudo isso porque a pessoa ressentida define a sua vida pela amargura do passado e acaba acreditando que todos à sua volta querem lhe fazer o mal e por isso reage da pior forma possível. Subtópico 2.1. O ressentimento é inútil. Não existe um único ponto positivo encontrado no ressentimento ou na mágoa de alguém. Como bem colocou o comentarista, o ressentimento não conserta nada, não muda nada. Por isso, não se pode viver o presente preso às mágoas do passado. Quando nos deixamos levar por esse sentimento inútil, acabamos agindo precipitadamente ou falando coisas que mostram aos outros todo o nosso desequilíbrio emocional e tolice, sem contar que nos priva de viver o lado bom da vida. Quantas pessoas têm se privado do convívio com seus entes queridos, pais, irmãos e outras pessoas da família por causa do ressentimento? Quantos casais deixaram de ter um bom relacionamento conjugal por causa das mágoas geradas pelas palavras ásperas, pelo tom de voz ofensivo, por situações que machucaram e não foram resolvidas por prevalecer o ressentimento e dureza dos corações. A Bíblia nos exorta a não permitirmos que brote nenhuma raiz de amargura no meio da igreja. Hebreus 12:15. Isso nos leva a entender que esse sentimento pode ser oculto, prejudicando só a pessoa que o sente, ou, quando alimentado, cresce e contamina as outras pessoas ao seu redor. Temos que colocar em prática o que nos diz a Bíblia. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Efésios 4:31. Se porventura alguma raiz de amargura se encontra em nosso coração, é preciso expô-la à luz de Cristo e às pessoas que podem nos ajudar, não alimentando-as com sentimentos de vitimismo ou autocomiseração. Só assim ela poderá ser eliminada. Subtópico 2.2. O ressentimento é autodestrutível. Uma pessoa dominada pelo ressentimento vive sempre apegada às lembranças e mágoas do passado, sem jamais conseguir superá-las. Dia após dia, está continuamente revivendo os fatos que gostaria que nunca tivesse acontecido. Fecha a mente para outros pensamentos e se autodestrói nas áreas espiritual, emocional e física. É sempre assim. A pessoa ressentida sofre muito mais do que quem provocou nela esse sentimento. Como já vimos em lições anteriores, o ressentimento pode destruir alguém fisicamente por meio das doenças psicossomáticas, bem como afetar a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, lhe tirando toda a paz. É um fardo muito maior do que podemos suportar e não vale a pena insistirmos nele. Não podemos mudar o nosso passado, mas podemos escolher viver o presente, confiando que Deus está no controle do nosso futuro. Deus nos recomenda na sua palavra: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Isaías 43:18. Existe uma frase famosa atribuída a Shakespeare que define bem o estado emocional do ressentido. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Sem sombra de dúvida, o grande prejudicado é quem guarda dentro de si esse sentimento. Subtópico 2.3. O ressentimento atrai desgraça. Nesse subtópico, o comentarista nos chama a atenção para os males atraídos pelo ressentimento, destruindo relacionamentos, impedindo viver em comunhão com a família, os amigos e com a igreja. Ele nos chama a atenção para a seguinte situação:
Ficar se privando de momentos de alegria, aniversários, casamentos e passeios na base do se o fulano for, eu não vou, ou se ela for, não conte comigo, é ser acorrentado pela infelicidade. Não vale a pena insistirmos na nossa própria infelicidade. Se em algum momento da vida nos encontramos sem forças para vencer o ressentimento, busquemos ao Senhor para nos ajudar, para nos livrar de todos os males que esse sentimento pode nos causar e vivamos em novidade de vida. O terceiro objetivo desta lição é apontar os passos para a cura do ressentimento. Tópico 3. A cura do ressentimento. O primeiro passo para a cura da alma, quando o assunto é ressentimento, é admitir estar com esse mal e dispor a livrar-se dele. Às vezes a situação é tão complicada que sozinhos não conseguimos nos livrar desse sentimento. Entretanto, como nos diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. O segredo é termos a humildade para admitirmos a nossa dependência do Senhor Jesus e contar para Ele a nossa dor, confessar a Ele as nossas fraquezas e lhe pedir ajuda naquilo que não conseguimos fazer sozinhos. Deixe a justiça com Deus e confie nele. Quando você depende de Deus, Ele lhe ajuda a viver em amor, livre do ressentimento, pois se necessário for, pode lhe dar um novo coração. Se verdadeiramente amamos a Deus, temos que nos livrar de toda mágoa e ressentimento que porventura ainda esteja no coração. Infelizmente ainda existem famílias onde irmãos vivem na mesma casa, mas não se falam há anos. Infelizmente ainda existem dentro das igrejas pessoas magoadas que não toleram a presença daqueles que causaram ressentimento e continuam congregando, participando da ceia do Senhor e ainda questionam sobre o motivo de Deus não estar operando milagres em nosso meio. Falta de examinar-se a si mesmo e também colocar em prática o que nos diz a palavra de Deus. O dia do Senhor se aproxima e não é mais hora de vivermos um cristianismo de fachada. A Bíblia diz que se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4,20. Subtópico 3.1. Abra o seu coração sobre a dor. Neste subtópico, o comentarista fala sobre o segundo passo após admitirmos que existe em nós o ressentimento. É nos submetermos totalmente ao Senhor e ao seu tratamento para nos libertar da dor, das mágoas e ressentimentos. A nossa vida passa muito rápido, é como um sopro, conforme Salmo 144:4. E não devemos perder tempo com sentimentos destrutivos que nos privam de sermos felizes na presença do Senhor. É hora de nos humilharmos perante o nosso Deus e confessarmos a Ele com temor as nossas fraquezas, reconhecendo a necessidade de perdoarmos aos que nos fizeram mal, assim como necessitamos sermos perdoados por Ele. A palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Provérbios 15:33. Por mais que sejamos amados por Deus, Ele não pode nos dar a sua graça se formos orgulhosos. Por isso é tão importante buscarmos o Senhor Jesus, o médico da nossa alma, para sarar as nossas feridas e nos dar um coração perdoador. Subtópico 3.2. Libere e perdoe o seu ofensor. Não estou aqui querendo dizer que perdoar seja fácil, ainda mais quando envolve situações complicadas da vida. Na Bíblia temos vários exemplos de homens e mulheres que sofreram perdas e experiências traumáticas onde precisaram se valer do perdão para reconstruírem suas vidas. Entre vários outros, temos o exemplo de Jó, citado aqui nesse tópico pelo comentarista, que após perdoar os seus amigos, acusadores, teve a sua vida totalmente restaurada por Deus. Lembramos também de José, que sofreu com a inveja e a intolerância dos seus irmãos, foi jogado numa cisterna e depois vendido por eles como se fosse um escravo, indo parar no Egito,
longe da sua família e das pessoas que amava. De fato, as pessoas mais difíceis de perdoarmos, mas não impossível, são aquelas com quem convivemos diariamente. O cônjuge, irmãos, filhos, sogros, genros, noras e cunhados. Outro exemplo de perdão foi Estevão, que não guardou mágoa daqueles que lhes apedrejaram e o mataram, mas os perdoou e até orou por eles. O próprio Senhor Jesus rogou ao Pai o perdão sobre os seus algozes. Se quisermos o perdão de Deus, temos que perdoar o nosso próximo. A Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Subtópico 3.3. Redirecione sua vida. Quando perdoamos uma pessoa, falamos com ela. É como se um pesadíssimo bloco de concreto saísse de nossas costas. Deus perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Não importa quantos pecados você cometeu, nem o tamanho deles, Deus pode lhe perdoar. Quando você perdoa, você imita Jesus. A Bíblia diz que o perdão traz libertação. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Salmo 32, versículo 1. Quem ama, perdoa, e isso não é aceitar que a pessoa lhe faça mal, continua fazendo como bem quiser. Pelo contrário, é resolver a situação ou contenda sem guardar rancor, entendendo que a pessoa que te magoou é um pecador como você, que precisa de Jesus. E lembre-se sempre, o perdão de Deus não acaba, assim como o seu também não pode acabar, conforme nos ensinou o Senhor Jesus em Mateus 18, 21 ao 22. Por isso, busquemos a direção do Espírito Santo de Deus para produzirmos o fruto do Espírito e entendermos a mensagem dita pelo Senhor Jesus ao ensinar os seus discípulos a orar. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 e 15. Para concluir, o ressentimento nunca deve permanecer abrigado em nossas vidas. É uma bagagem desnecessária, um peso que em nada acrescenta na nossa caminhada. O caminho mais excelente é o perdão e reconciliação. Sigamos o exemplo de Jesus, que a todos perdoou e ainda perdoa. Convidamos você, meu irmão, minha irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa cristã sugeridos aqui pela revista e acessar os demais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org. Ali estamos disponibilizando os hinos da harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Os links de acesso estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal. Deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos e também em suas redes sociais, se for possível. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.